Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui em mais um devocional neste ano de 2025. E a mesma é feita, é realizada na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje iremos meditar sobre algo muito profundo que me chamou a atenção nesta palavra, exatamente no livro de 1 Samuel, capítulo 30, que o título diz: Ziglag é saqueada pelos amalequitas. Fazendo um resumo desta palavra, para que o vídeo não fique muito longo, e eu convido vocês a lerem cada versículo. Esta mensagem se refere que Ziglag, ela foi saqueada. E aconteceu que as esposas, as mulheres de Davi e os seus filhos foram levados cativos. Todos foram levados cativos. E a Bíblia fala que Davi e os seus homens chegaram à cidade. E eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. E aqui está o nome delas, inclusive Abigail. E veja que dois versículos importantes estão aqui. E Davi muito angustiou-se, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava com amargura. Cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Ou seja, todo o povo estava angustiado, porque por conta desse sequestro, vamos falar nas nossas palavras hoje. E aqui me chama a atenção. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Primeiro ponto a refletir é isso. Veja que diante de toda essa situação caótica, né, a família dele e do povo foi levadas cativas. Fala que Davi se fortaleceu no Senhor. Lembremos que Davi, ele foi um homem de guerra. Um homem foi aquele homem que venceu o gigante Golias. Ele não tinha medo. Ele enfrentou o gigante. Porém, mesmo sendo homem de guerra, um homem que sabia lutar, tinha armas, estratégias de guerra, ainda assim, diante disso tudo, primeiro, Davi se fortaleceu no Senhor. E aí eu te pergunto, diante das aflições, como a sua alma ela se comporta? Como ela fica diante das notícias de derrota, de fracasso, de um diagnóstico? Sabe, eu vou ser muito sincera com vocês. A depender da situação, a minha alma se angustiou, a minha alma se desesperou. Mas aqui fala que Davi se fortaleceu no Senhor. Lembra que Davi é aquele homem dos salmos, ele entoava louvores a Deus. E diante dessa circunstância, a primeira coisa que devemos fazer é buscar o Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. Agora, que é o cerne da nossa mensagem, é que diz a palavra de Deus, que aí temos o título que diz: Davi livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então, veja isso, a família de Davi foi levada cativa. As mulheres, seus filhos, suas filhas e de todo o povo. Porém, Davi não saiu correndo para resolver, para ir atrás da sua família. Olha que dependência. Então, Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Queridos e queridas, diante de um sequestro, diante da perda da sua família, Davi já tinha se angustiado. Ele ainda vai consultar o Senhor, perguntando ao Senhor se ele deveria ir atrás
daquela tropa. Alcançá-la-ei, e lhe disse o Senhor: persegue-a, porque deserto as alcançarás e tu libertarás. E aqui a meditação, podemos parar por aqui para meditar sobre isso. Diante das notícias ruins, desastrosas, diante dos diagnósticos da vida, das notícias que você não espera, você toma o tempo para fazer o mesmo que o rei Davi fez? Que é consultar ao Senhor? Antes de tomar qualquer decisão, de ir resolver um conflito, você consulta ao Senhor, dizendo: posso ir, Senhor? Posso resolver aquele conflito com A, com B e com C? Eu vou ter vitória nisso? Porque se você consultar o Senhor, se você perguntar ao Senhor o que você deve fazer, o Senhor vai te dar resposta, porque imediatamente o Senhor respondeu: persegue-a. Porque de certo as alcançarás e tu libertarás, ou seja, libertarás as tuas mulheres, os teus filhos e os filhos das pessoas das tuas tropas da cidade. Então, amigos e amigas, queridos e queridas, filhos e filhas de Deus, a mensagem de hoje é: diante essa reflexão que eu quero deixar para vocês, diante das notícias ruins, diante dos desafios, obstáculos, diagnósticos da vida, quando você recebe isso, como que você se comporta diante de Deus? Você já quer ir buscar soluções? Buscar soluções, precisamos buscá-las. Porém, antes de fazer, antes de tomar, de dar esse primeiro passo, você consulta o Senhor? Você deseja muito entrar numa empresa, por exemplo, e alguém diz: olha, já tem uma vaga ali, leva o currículo. Antes de você levar o currículo, antes de fazer o currículo para aquela determinada empresa, você consulta o Senhor? Dizendo, por exemplo: Senhor, devo enviar o meu currículo para X empresa ou não? Se você, a partir de hoje, começar a consultar ao Senhor, Ele também te responderá se sim ou se não. E se caso for sim, vá, entregue esse currículo. Porém, se o Senhor te disser que não, não vá. Não entregue seu currículo. Porque o Senhor Ele é o Deus do tempo, Ele é o Deus do futuro. Ele sabe o que pode acontecer com você naquela empresa. Então, o que eu quero te convidar a partir de hoje é a treinar a sua mente a fazer o mesmo que o rei Davi fazia, a consultar o Senhor. Porque quando consultamos ao Senhor, Ele responde e a vitória é certa. E se vocês continuarem lendo a história, que é muito linda, o Davi foi, perseguiu e conseguiu resgatar a sua família. Ninguém se feriu, ninguém foi morto e o Senhor deu vitória. Mas o segredo está aqui: consultar e obedecer. Então, consulte o Senhor, você não vai ter perda de nada. A sua vida vai ser construída daqui para frente só com uma base sólida de vitórias. Porque os sim de Deus é vitória certa, mas os não deles também é. Em alguns momentos eu pensei em fazer algo, tomar uma decisão, e falei: Senhor, o Senhor concorda com isso? O Senhor estará comigo? Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre a mesma pergunta. Moisés, ele consultou a Deus, então vale a pena você assistir esse vídeo aqui no canal sobre Moisés. Homens que dependeram de Deus, homens que consultaram a Deus, homens que convidaram a Deus para estar na frente das batalhas com eles, e todos eles tiveram vitórias. E com você e comigo não será diferente. Mas o segredo é parar e consultar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração por você que deseja aprender a consultar a Deus, a ter essa força. Então vamos orar juntos? Vamos pedir esse fortalecimento ao Senhor Espírito Santo? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse na tua palavra que tudo que pedíssemos a ti, o Senhor faria para que o teu nome fosse glorificado.
Juntamente com esta pessoa, eu quero pedir esse fortalecimento para este coração que na maioria das vezes pode ser que seja precipitado para tomar decisões. Acha que se esperar um minuto, um dia, vai perder, vai ter perdas. Ele ou ela não consegue esperar para consultar o Senhor, mas a partir de hoje, Senhor Espírito Santo, entra no coração, entra na mente, dá essa paz que essa pessoa precisa, para que ela possa te consultar, assim como fez o rei Davi. Porque uma vez que ela ou ele faça essa oração a ti, consulte o Senhor dará vitória, eu tenho certeza disso. Porque o Senhor tem estado comigo em tudo que eu faço. Tudo na minha vida tem dado certo, porque o Senhor tem guiado a minha vida. Aprendi isso desde a infância. A tudo depender do Senhor, a pedir a tua autorização. E o Senhor tem me conduzido pelo caminho ao longo desses 45 anos com boa estrutura, com bases sólidas, porque o Senhor tem sido a minha estrutura. O Senhor tem me guiado em tudo. Então, Espírito Santo, assim como o Senhor tem me fortalecido para depender do Senhor, que o Senhor fortaleça o coração dessas pessoas. Lembra essas pessoas, no momento que ela vai querer tomar uma decisão sozinha, lembra para elas dessa mensagem. E ela vai consultar o Senhor. E eu sei que o Senhor também vai direcioná-la ao caminho, às decisões certas. Então eu entrego cada vida, cada pessoa nas tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Eu te agradeço e entrego todas as tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E agora eu quero te convidar a mandar essa mensagem para aquela sua amiga ou amigo que você sabe que tudo tem dado errado, porque ele ou ela tem tomado as decisões de forma precipitada, de forma impulsiva. Envie essa mensagem para ele ou para ela e deixe o Espírito Santo, a voz de Deus, falar com eles. Ok? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.